Bom dia, quarto ano. Hoje, 27 de outubro de 2020, terça-feira, né? Teve domingo, primeiro dia da semana. Ontem, segunda-feira, foi feriado. E hoje, terça-feira, a gente retoma as nossas atividades, né, normais. Então, terça-feira, dia da aula de redação. E aí eu preparei a atividade para vocês na folhinha e está lá na escola. A tia Jamile não foi para a escola hoje, mas o tio Bruno e a tia Daniela tá lá entregando, tá certo? Então pede pro papai e pra mamãe dar uma passadinha lá na escola e pegar as suas atividades. Aí vocês receberam aí ou vão receber ainda um texto, uma notícia, um texto jornalístico, né? Uma notícia. E aí, uma notícia jornalística. Tia Jamile, o que é uma notícia? Antes, né, como a semana já está em andamento, hoje é terça-feira, primeiro dia da semana é domingo, aí teve domingo, segunda feriado e hoje terça-feira, né? Eu vou desejar a você e a sua família uma excelente semana, muita saúde, muita luz, muita paz para todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos. E hoje, né, a gente já está falando de notícia, né? Texto jornalístico, então, o que é uma notícia, tia Jamile? É um gênero textual jornalístico e não literário, ou seja, não faz parte da literatura, pessoal. A notícia, ela é um texto informativo que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Todo dia a gente tem notícias de algumas coisas, né? Então, trata-se de um texto informativo sobre um tema atual, né? Ou algum acontecimento atual que acontece agora, na nossa atualidade, que está acontecendo, né? É um acontecimento que real, não é imaginário. Eu não posso ir imaginar como a fábula, né? Que eu imagino que os animais são criaturas falantes, né? Na fábula, eles possuem características humanas, e aí eu vou imaginar. Não, a notícia é fatos reais que acontecem, né? No nosso cotidiano. E ela é veiculada. Quais os meios, né? Que ela utiliza para chegar até o leitor, até as pessoas, né? Alguns meios de comunicação, como jornais, revistas, televisão, rádio, internet, entre outros, né? Aí as notícias, gente, elas têm algumas características próprias. Quais são as características próprias desse gênero? Ela é um texto informativo, né? Tia Jamile já disse, já sabia. São textos descritos ou narrados, né? Então eu vou descrever algo que aconteceu com aqueles detalhes, naquela situação, descrever o lugar, descrever as pessoas que participaram, né? Desses fatos, ou eu vou narrar, eu vou contar esta história, tá certo? E aí a linguagem que eu vou utilizar para narrar essa história ou para descrever essa história, eu vou utilizar uma linguagem formal, mas uma linguagem clara e uma linguagem objetiva. Para quê, tia Jamile? Para que todas as pessoas que tiverem acesso a essa notícia, a essas informações, entender o que eu estou falando, tá certo? E os fatos são reais, não são imaginários, como a tia Jamile já falou, são fatos atuais que acontecem, né, no nosso dia a dia atual, fatos do nosso cotidiano. E aí vocês têm que ter cuidado ao ler uma notícia. Por quê? Porque ao ler, gente, uma notícia, você tem que observar bem direitinho a fonte aonde que essa notícia foi publicada, né? Quem publicou esta notícia, né? Para não espalhar o quê? As fake news. Por quê, gente? Porque fake news é crime, né? Então eu tenho que prestar bem atenção aonde foi publicada, se é um site confiável, se é uma revista confiável, se saiu no jornal, né? Quem foi o jornalista que publicou. Então eu tenho que observar bem direitinho para não espalhar notícias falsas, né? Principalmente, né, hoje, no nosso cotidiano, tô falando de hoje,
outubro 27, né? Do que é que tem muita notícia aí circulando, muita notícia, está circulando demais agora. Quais são as notícias que estão circulando demais hoje? Tem várias, né? Vários tipos de notícia, mas qual é a que está em êxito aí agora? Notícias sobre política, né? Estamos vésperas das eleições, né? Assim, porque as eleições já é agora, na metade do mês de novembro. Se não me engano, será dia 15 de novembro as eleições. Então, os políticos estão aí fazendo as campanhas eleitorais. E aí, o que é que está surgindo todo dia? Muita notícia sobre política. E aí, para a gente não ficar repassando notícia que fulano disse, que ciclano disse, que não sei quem contou, então a gente tem que verificar realmente se essa notícia é verdadeira, para a gente não estar espalhando uma fake news, tá certo? E aí, no bloquinho de atividade de vocês, quem já recebeu, quem não recebeu vai receber, né? Eu trouxe esse texto aqui, ó. Certo? Para vocês. Tem até uma imagem, ó. Eu não coloquei aí no texto de vocês, mas essa imagem aqui, legal. Então, vamos lá. A notícia diz assim, ó. Pinguim é encontrado na Barra de Guaratiba. Então, o que é Guaratiba? É um lugar, né? Então, o animal está internado para recuperar peso e estrutura muscular. Veterinário acredita que pinguim teria se perdido do grupo em viagem. Então, eu tenho o título da notícia, que é esse primeiro que você está observando aí, pinguim encontrado na Barra de Guaratiba. E logo após o título, eu tenho o subtítulo, que diz assim, animal está internado para recuperar peso e estrutura muscular. Veterinária acredita que pinguim teria se perdido do grupo em viagem, tá certo? Logo após o título vem um subtítulo aí. E aí começa o texto. O inverno começou nesta segunda-feira, dia 21 de julho de 2010, e um pinguim, habitante típico das terras geladas, foi encontrado na praia de Barra da Guaratiba, na zona oeste do Rio de Janeiro. O animal foi resgatado pelos bombeiros para o Parque Chico Mendes, né, na zona oeste, e depois para um centro de recuperação de animais selvagens, em Vargem Pequena, também na zona oeste. O médico veterinário Jefferson Pires, que prestou os primeiros socorros ao pinguim, contou que a espécie é típica do sul da Argentina. Ele acredita que o animal solitário teria chegado ao rio após se perder de alguns grupos de pinguins. De acordo com o veterinário, o pinguim teria menos de 1 ano e está internado para recuperar o peso e reforçar a estrutura muscular. Então, vem um texto aí, uma notícia jornalística, né? Pinguim foi precipitado. Ele chegou aqui aparentando uma lesão muscular e com pouca gordura. Ele prefere ficar deitado com olhos fechados e ainda não se mexe. Não se mexe muito, disse Jefferson. Jefferson contou que há 2 anos as praias do Rio foram invadidas por pinguins. A clínica onde ele trabalha chegou a receber na época 276 animais da espécie. Segundo ele, o animal encontrado nesta segunda-feira, dia 21, foi um pouco precipitado. Acho que esse pinguim era inexperiente e se perdeu do grupo. Acredito que essa deve ter sido a primeira viagem dele. É mais comum aparecerem pinguins nas praias do Rio, né, no mês de julho, disse o veterinário. Então, uma notícia falando sobre um pinguim, né, que desapareceu, que sumiu, que se perdeu, que aí chegou aí nesta praia, né, fora da época, porque ele era o quê? Inexperiente, se perdeu do grupo. E aí tem um médico, né, veterinário, que atendeu ele,
Jefferson, né? Jefferson Pires. E aí, gente, eu falei, a notícia está disponível aí no http, botei aí o endereço, /G1 Globo. Rio de Janeiro notícia. Então, você pode observar aí embaixo que eu coloquei a fonte, né? Onde essa notícia foi publicada, tá certo? E aí eu falei algumas palavrinhas no texto que eu não sei se vocês sabem do vocabulário. Mas eu vou dizer agora, eu falei típico, né? O pinguim é típico da região sul da Argentina. Então, o que é típico é muito comum, ele habita naquela região da Argentina. Então, típico é alguma coisa muito comum. Aí falei também que o pinguim, ele sofreu uma lesão. O que é uma lesão? O que é sofrer uma lesão? É sofrer um ferimento. Lesão é uma ferida, tá certo? Aí também na notícia diz que o pinguim foi precipitado, né? Foi precipitado. O que é ser precipitado, gente? Ser precipitado é ser apressado, é ser antecipado, antecipar os fatos, antecipar as coisas. Então, quando a pessoa gosta de antecipar as coisas, ela é precipitada, tá certo? E também a notícia fala, o veterinário aí, Jefferson Pires, ele fala que o pinguim era inexperiente. Possivelmente era a primeira viagem dele, por isso que ele se perdeu. Então, o que é ser inexperiente? Ser inexperiente é a falta de prática, porque quando a gente vai praticar alguma coisa, fica praticando, a gente ganha o quê? Experiência. Ah, já fiz isso várias vezes, eu tenho experiência nisso. Então, como ele nunca tinha viajado, né? O pinguim era o quê? Inexperiente, faltava prática, ele nunca tinha praticado uma viagem desse tamanho da Argentina até o Brasil, tá certo? Aí na folhinha vai a atividade de interpretação do texto, interpretação da notícia, tá certo? Resolvam, tá certo? E qualquer dúvida estou à disposição. Um beijo para vocês e até amanhã. Tchau, tchau.